Cuidado, sua vida com Deus pode estar no piloto automático. Há um tempo atrás eu me mudei de casa e certo dia ao sair do trabalho eu estava dirigindo. Quando eu percebi, eu já estava chegando naquela minha antiga casa onde eu já não morava mais. Por que isso aconteceu? Porque o meu cérebro ele se acostumou tanto a fazer aquele caminho que eu já nem pensava sobre aquilo. Entrou num piloto automático. Quando eu percebi, eu fiz o caminho sem nem mesmo saber para onde eu estava indo. E se eu te disser que a nossa vida cristã, nossa vida com Deus, ela corre esse risco de entrar nesse piloto automático. E de repente nós fazemos as coisas para Deus, nós estamos na igreja servindo e nós nem pensamos mais sobre o que estamos fazendo. E o grande risco é você trabalhar para Deus, mas estar longe dele. Em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 1 a 7, vemos a carta de Jesus à igreja de Éfeso, escrita pelo apóstolo João. A cidade de Éfeso foi uma importante cidade da Ásia Menor, onde hoje é a atual Turquia. No contexto ali no primeiro século, final do primeiro século, ainda era uma província romana. Essa cidade tinha uma importância comercial, como sendo a maior cidade daquela província. E foi nesse lugar onde o apóstolo Paulo, em uma das suas viagens missionárias, passou por ali, fundou a igreja de Éfeso e pastoreou essa igreja por cerca de 3 anos, estando ali, formando líderes. Grandes milagres foram operados através da vida do apóstolo Paulo. Esse lugar experimentou um grande avivamento naquele momento. Também vemos pela Bíblia que o próprio Timóteo, discípulo de Paulo, depois ele também pastoreou essa igreja. Priscila e Áquila, também discípulos, eles estiveram ali liderando aquela igreja por um certo tempo. A tradição cristã nos diz que até o apóstolo João, o discípulo amado, provavelmente ele tenha pastoreado, liderado aquela igreja por um determinado tempo. E por que não considerarmos que a própria Maria, mãe de Jesus, tenha passado um tempo ali naquela igreja, uma vez que na cruz, quando Jesus estava nos seus últimos minutos, ele olha para João e fala: João, eis aí a sua mãe. É provável que Maria, mãe de Jesus, também tenha passado por ali. Quem de nós não gostaria de passar um tempo, pelo menos numa igreja como essa, uma igreja liderada por Paulo, por Timóteo, Priscila e Áquila, talvez João, Maria, mãe de Jesus, uma igreja onde se operavam milagres, uma igreja onde dia após dia pessoas se convertiam, eram libertas, pessoas eram curadas, uma igreja onde a presença de Deus era manifestada. É uma igreja onde nós olharíamos e falaríamos: essa igreja é a igreja perfeita. E o grande risco que nós corremos é nos acostumarmos com aquilo que nós vivemos e de repente algo que é tão grandioso, tão glorioso, nós nos acostumamos e vivemos como se fosse algo normal. No Apocalipse, ali no capítulo 2, nós vemos a carta de Jesus, num primeiro momento elogiando a igreja de Éfeso. Ele fala assim: eu tenho visto as tuas obras. Jesus falando: eu tenho visto que vocês trabalham, vocês fazem as coisas na obra de Deus. Jesus também fala assim: eu tenho visto a perseverança de vocês. Vocês não desistem, mesmo com perseguições, vocês têm continuado firmes na sua fé. Jesus também, ele fala sobre a firmeza na doutrina. Eles resistem aos falsos ensinos, eles resistem àqueles ensinos que tentam mudar a verdade da palavra de Deus. Eles são firmes na palavra. Porém, a repreensão de Jesus ela é muito dura. Ele fala para a igreja de Éfeso: tenho, porém, contra você que você tem deixado o seu primeiro amor. E esse também é um alerta para você hoje. Será que você não tem feito as coisas na igreja de modo automático? Será que quando você sobe para tocar o seu instrumento, de repente você já não está fazendo por fazer? Será que quando você sobe para ministrar uma palavra, aquilo já não virou um costume? Será que você já não tem ido ao culto somente porque você se acostumou a todo domingo à noite estar naquele lugar? Mas o nosso Jesus é um Deus de graça. Ele não escreve aquela carta para condenar aquela igreja, mas ele escreve para dar uma nova chance. Ele diz assim: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Nesse dia, a palavra que eu trago para você é para que você, em primeiro lugar, se lembre, talvez de um tempo onde seu coração era puro. Talvez você sabia somente 3 notas, mas aquelas notas você tocava de todo o coração para o Senhor. Talvez você não conhecia tanto de teologia ainda, mas seu coração queimava por explicar as escrituras daquilo que você sabia para todas as pessoas. Talvez seu coração amava a todos incondicionalmente e você abraçava genuinamente, você não se importava com cargos, não se importava com reconhecimento. Lembre-se do tempo onde Jesus foi tudo para você e você não se importava em passar horas e horas com Ele. Se a sua vida tem estado no piloto automático, é tempo de você se arrepender e tempo de você voltar a praticar as primeiras coisas. Esse amor que Jesus fala não é apenas um sentimento, esse amor que Ele fala é uma decisão, um posicionamento onde você precisa se colocar diante dele e dizer: Jesus, atrai meu coração, leva-me a esse lugar, Senhor, onde eu não faça as coisas por fazer,
mas aonde eu entregue tudo, toda a minha vida para o Senhor. Por isso hoje é o dia de você voltar ao primeiro amor. O Senhor tem grandes coisas para fazer na sua vida e através da sua vida. O dia é hoje. Deus te abençoe.